Olhe para os rostos dessas pessoas. Estes são os rostos de indivíduos tomados pela raiva. São as faces de pessoas imersas no pecado, mas que não demonstram o menor desejo de se arrepender. Esses rostos revelam corações de pedra, insensíveis e desumanos. Na Bíblia, encontramos muitas profecias sobre os últimos dias. Sabemos sobre os sinais estranhos no céu, sobre guerras e rumores de guerras, e até mesmo sobre a grande apostasia, onde muitos se afastam da fé. No entanto, o que você está prestes a ouvir é o alerta profético mais sério da Bíblia sobre o tipo de pessoas que você encontrará nos últimos dias. A Bíblia está repleta de advertências, orientações sobre como devemos viver, alertas sobre as estratégias do diabo e conselhos sobre a companhia que devemos manter. Mas eu gostaria de me concentrar nas advertências encontradas em 2 Timóteo 3. Os alertas deste capítulo são extremamente poderosos, porque refletem a cultura e a sociedade contemporâneas. E 2 Timóteo 3 trata dos últimos dias, e sinto que o tema central do capítulo está resumido no primeiro versículo. A Bíblia diz: "Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." A tradução amplificada acrescenta: "Entenda isto, que nos últimos dias virão tempos perigosos, de grande estresse e dificuldade que serão difíceis de suportar." Ao ler o capítulo, várias coisas se tornam evidentes. Nos últimos dias, haverá uma rejeição total a Deus neste mundo. Tudo o que a palavra de Deus representa será desconsiderado. As pessoas desejarão um evangelho que lhes proporcione bênçãos sem exigir arrependimento. Querem um evangelho que pregue prosperidade, não uma vida de sacrifício. Atualmente, vemos uma abundância desse tipo de pregação. Muitas pessoas preferem ouvir mensagens que afaguem seus ouvidos em vez de receber o evangelho puro, que penetra o coração e desafia cada comportamento pecaminoso em suas vidas. Além da corrupção generalizada, 2 Timóteo 3 nos avisa sobre o colapso total da sociedade. As pessoas se tornarão traiçoeiras, precipitados, difamadores, brutais, desobedientes aos pais, abusivas e sem autocontrole. Não haverá regras, absolutos morais ou qualquer tipo de restrição. Cada um fará o que acha certo aos seus próprios olhos. E ai daquele que ousar questionar o estilo de vida dos outros. Esta descrição não só reflete uma deterioração moral alarmante, mas também uma completa degradação da ordem social. Estamos vivendo em tempos em que a verdade é distorcida e a moralidade é negligenciada. É um chamado para que todos nós estejamos atentos e firmes na nossa fé, mesmo diante de um mundo que parece se afastar cada vez mais dos princípios de Deus. O versículo 5 de 2 Timóteo 3 nos alerta que as pessoas terão uma aparência de piedade, mas negarão seu poder. A instrução é clara: afaste-se de tais pessoas. Este é o tempo dos rebeldes religiosos, homens e mulheres que aparentam ser piedosos por fora, mas cujos corações estão repletos de pecado e engano. Esses rebeldes religiosos podem até fazer as perguntas certas, mas observe suas ações, pois eles seguirão as respostas erradas. Esses rebeldes podem até citar as Escrituras, mas seus corações estarão distantes de Deus e ainda mais distantes de sua palavra. Ao ler 2 Timóteo 3, veja a lista de características das pessoas na sociedade. A Bíblia descreve-as como amantes de si mesmas, indicando um narcisismo e um foco exagerado em si próprios. Isso vai contra o comando de amar ao Senhor com todo o coração, alma e mente. Além disso, serão amantes do dinheiro, impulsionados pela ganância, um comportamento que é evidente na nossa época atual. Quanto da avareza podemos observar ao nosso redor? A palavra de Deus nos orienta a nos libertar do amor ao dinheiro. À medida que você avança na lista de características descritas, encontrará pessoas descritas como sem amor,
desprovidas de afeto humano natural, vangloriosas e arrogantes. Como cristãos, é importante que você reflita sobre as seguintes questões. Como você, como indivíduo, está se mantendo firme em um mundo pagão? Deixará que a sociedade controle suas ações e sua maneira de viver? Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Vai seguir a multidão e a maioria que se ama mais do que ama a Deus? Tome cuidado para não incorporar as características mencionadas em 2 Timóteo 3. Cuidado para que pessoas descrentes, infiéis e desinteressadas não influenciem você. Esteja atento aos falsos profetas, doutrinas enganosas e mestres falsos, pois eles tentarão corromper seu pensamento e desmantelar sua fé nos últimos dias. Certifique-se de estar preparado para o retorno de Cristo e não se conformar com o mundo. Ao contrário, permita que o mundo veja Cristo através de você. O comportamento deste mundo não surpreende a Deus. Os padrões e a imoralidade do mundo não pegam Deus de surpresa e não deveriam surpreender a nós, como Igreja de Cristo também. Para o cristão que está ouvindo, a pergunta é: como você deve agir para sobreviver às condições descritas em 2 Timóteo 3? O capítulo encerra com os versículos 16 e 17 que dizem: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente capacitado para toda boa obra. A verdade contida na palavra de Deus pode salvar você, perdoá-lo, justificá-lo, santificá-lo, purificá-lo, transformá-lo e regenerá-lo. E um dia, ela o conduzirá à vida eterna. Portanto, mantenha-se firme na verdade das Escrituras e permita que elas moldem sua vida em um mundo que está cada vez mais afastado dos princípios divinos. A Bíblia nos oferece tudo o que precisamos saber sobre a vida com Deus, desde agora até a eternidade. Se houvesse algo mais que precisássemos saber, Deus teria nos revelado. A Bíblia é um guia completo e acabado que tem o poder de gerar em nós uma nova vida. Uma vida piedosa, crescente, frutífera, amorosa, semelhante a Cristo e eterna. É a própria vida de Deus em nós. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 2 e 3, encontramos um aviso claro. Desperta e fortalece o que resta, que estava para morrer,
porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora virei contra ti. Este é um chamado para despertar. O Senhor deseja que nos conscientizemos de que há um céu e um inferno, e que um dia de julgamento está se aproximando. Se alguém estiver dirigindo e começar a cochilar ou perder a atenção, poderá facilmente ignorar sinais importantes sobre o caminho a seguir. Da mesma forma, Deus nos deu sinais para nos alertar sobre o fim dos tempos. A palavra de Deus está repleta de sinais que nos indicam que o tempo está se esgotando e que este mundo não durará para sempre. Até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais claros para nos alertar que o fim está próximo. A Bíblia nos avisa que surgirão pessoas afirmando ser o Cristo ou o Messias, mas devemos ignorá-las. Em outras palavras, quando Jesus retornar, não precisaremos de anúncios ou vídeos para nos informar, pois todos o veremos em sua glória e majestade. Em Lucas 21:9 lemos: "Mas quando ouvirdes falar de guerras e perturbações, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não é o fim. Os sábios entre nós estarão atentos e reconhecerão os sinais dos tempos estudando a palavra de Deus. No entanto, os insensatos adormecerão e perderão esses sinais devido à falta de conhecimento. Por isso, é crucial que prestemos atenção à palavra de Deus e às advertências bíblicas que recebemos. Já se deparou com uma passagem das Escrituras que nos orienta a prestar atenção especial? Um exemplo é encontrado em Marcos 13:28-33. Ao ler este trecho, imagine a imagem que ele está pintando. Aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo, se já estiver tenro e brotar as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar." Portanto, a mensagem é clara. Devemos estar vigilantes e atentos aos sinais que Deus nos dá para estarmos preparados para o retorno de Cristo. A palavra de Deus é nossa fonte de verdade e orientação, e devemos usá-la para nos manter firmes na fé e atentos aos sinais dos últimos dias. O tempo e o momento exatos em que essas coisas ocorrerão permanecem desconhecidos. Ninguém sabe o dia ou a hora, nem mesmo os anjos no céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai conhece. Portanto, uma vez que não sabemos quando esse tempo chegará, devemos estar vigilantes e atentos. Quando a palavra de Deus nos instrui a tomar cuidado, está nos pedindo para prestar atenção especial e considerar com cuidado o que está sendo dito, especialmente no que diz respeito ao retorno de Jesus. Como devemos então tomar cuidado? A Bíblia nos orienta a observar, vigiar e orar. Permita-me fazer uma pergunta. Você está observando? Está orando? Está atento às mensagens bíblicas sobre os sinais da sua vinda? Está pedindo discernimento ao Espírito Santo para abrir seus olhos espirituais diante dos tempos em que vivemos? Acredito que a palavra de Deus nos chama continuamente a nos atentar para não vivermos em pecado, pois haverá um dia de julgamento. Devemos, portanto, buscar primeiro o reino de Deus e, mais importante ainda, porque vivemos em uma época crítica, devemos estar cientes dos sinais dos últimos dias. A Bíblia nos avisa que tempos perigosos virão. O termo perigosos significa cheios de risco e perigo, que podem afetar nossa saúde, economia e até mesmo a natureza. Mas isso não é tudo. Devemos estar atentos também quando observamos que os homens são amantes de si mesmos, avarentos, vangloriosos, orgulhosos, blasfemos, ingratos e desrespeitosos.
Esse é o estado atual da sociedade, e só conseguiremos perceber isso se estivermos realmente vigilantes e orando. Outra instância onde a Bíblia nos orienta a tomar cuidado é em Mateus 24:4, que diz: "E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane." Mais uma vez, somos alertados para não nos deixarmos enganar. Isso implica que haverá um aumento de engano, mas a maneira de nos proteger é através da vigilância e da oração. Devemos orar para que o Espírito Santo revele a verdade e para que Deus nos guie em toda a verdade. Esses fenômenos são espirituais e não há evidências de que venham de outro planeta. Acredito que muitos deles são enganosos. Portanto, é crucial que estejamos atentos e preparados, buscando constantemente a verdade e a orientação divina para navegarmos com segurança nos tempos turbulentos que estamos enfrentando. Em discussões recentes, Tucker Carlson e Joe Rogan abordaram a ideia de que os OVNIs, objetos voadores não identificados, poderiam ser fenômenos espirituais. Vamos analisar essa questão sob uma perspectiva bíblica e considerar os comentários feitos por eles. Primeiramente, é importante reconhecer que há um grande interesse, debate e controvérsia sobre a existência real dos OVNIs. Há aqueles que acreditam fortemente que há evidências robustas que sugerem sua existência, enquanto outros permanecem céticos. Para ilustrar, ouça este trecho. O que sabemos é que há uma quantidade significativa de atividade nos céus, e não só no céu, mas também embaixo d'água, que forçou o exército dos extraterrestres a reagir. Há tantos desses objetos que foi necessário mover aeronaves de um lugar para outro. Isso realmente aconteceu, e Chris Mellon escreveu um extenso artigo sobre o assunto. É real. O governo não controla isso. Na verdade, está forçando o Departamento de Defesa a responder. Chris Mellon, um conhecido comentarista sobre o tema, argumenta que esses objetos voadores se movem de maneira que desafia o que entendemos sobre as leis da física. Ele afirma que isso é um fato estabelecido e questiona a natureza real desses objetos. A pergunta central é: o que são realmente esses fenômenos? É uma pergunta válida e interessante. Se esses objetos estão sendo rastreados ou aparecem nos radares, o que poderiam ser? Existem diversas teorias. Alguns acreditam que se trata de alguma forma de vida extraterrestre que veio à Terra, enquanto outros pensam que pode ser um erro técnico, um mau funcionamento ou mesmo uma criação imaginária. Agora, a reflexão sobre se esses objetos poderiam ser fenômenos sobrenaturais ou espirituais também merece atenção. Alguns cristãos acreditam que esses avistamentos podem ser pequenas pistas deixadas pelo reino espiritual para nos mostrar que há, de fato, outra dimensão além da nossa compreensão material. Esses pontos de vista sugerem que, mesmo que possamos ter explicações técnicas ou científicas para esses fenômenos, também é possível que haja um aspecto espiritual ou sobrenatural envolvido. A Bíblia nos ensina que o mundo espiritual é real e que há forças e entidades além da nossa percepção natural. Assim, é plausível considerar que esses avistamentos possam ser sinais ou manifestações de realidades espirituais, conforme descrito nas Escrituras. Portanto, ao refletir sobre esses fenômenos, é importante manter uma mente aberta e considerar todas as possibilidades, incluindo as espirituais. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor, mas também nos prepara para discernir entre o natural e o sobrenatural com base na sabedoria bíblica. Aqui está uma argumentação que pode ser apresentada em relação à perspectiva bíblica e espiritual sobre o mundo. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos ensina que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. De acordo com isso, acredita-se que, às vezes, essas forças, que não são físicas, podem ser visíveis, perceptíveis ou deixar evidências que confirmem sua existência. Agora, vamos analisar essa perspectiva mais a fundo. Enquanto alguns podem usar uma visão de ficção científica para entender esses fenômenos, imaginando uma raça avançada de seres de outros planetas, outros argumentam que a abordagem tradicional e espiritual é mais adequada. Historicamente, todas as sociedades antes da nossa acreditavam na existência de um mundo espiritual invisível que influencia as pessoas de maneira sobrenatural, tanto para o bem quanto para o mal. Essa crença foi universal em todas as culturas registradas, até o evento específico de agosto de 1945, quando bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Esse evento marcou o início de uma era ocidental profundamente secular, onde a crença em Deus foi substituída pela ideia de que apenas a ciência e a razão prevalecem. Essa transição representou uma anomalia na história das civilizações. Antes disso, nenhuma outra sociedade havia adotado um ponto de vista puramente secular como o que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Cada cultura anterior assumia a presença de forças espirituais que moldavam suas vidas e explicavam os fenômenos ao seu redor. Embora as explicações e os detalhes variem, a ideia central de que somos influenciados por forças espirituais sempre foi uma constante desde os tempos antigos até os dias atuais. Para alguém que viveu antes de 1945, a ideia de uma batalha espiritual invisível era muito mais evidente e natural. Essa batalha, que ocorre no reino espiritual, tem sido a base de todas as religiões, não apenas do cristianismo. Em resumo, todos os cristãos podem concordar que a Bíblia revela a realidade de um reino espiritual, onde demônios e anjos existem, e onde forças do mal travam uma guerra contra as forças do bem. Essa crença no mundo espiritual e nas suas influências é um conceito fundamental que permeia a história da humanidade e continua a ser relevante na compreensão de nossa realidade atual. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre o que podemos observar no mundo espiritual, ela nos oferece insights sobre os efeitos e eventos que ocorrem nesse reino. A Bíblia não menciona diretamente objetos voadores não identificados, e isso pode gerar algumas perguntas. No entanto, devemos lembrar que nossa compreensão é limitada em comparação com o vasto conhecimento de Deus e o complexo domínio espiritual. Nossos conhecimentos e perspectivas são restritos e, portanto, nunca conseguiremos compreender totalmente as questões espirituais. Há uma passagem interessante em Isaías 55:8-9 que diz: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Não podemos esperar conhecer tudo, nem fazer sentido de tudo que é incomum. Por exemplo, há relatos de discos voadores e outros fenômenos que se movem sobre montanhas. O profeta Ezequiel menciona algo semelhante no primeiro capítulo do seu livro, onde descreve rodas no céu. Ao ler essa descrição, é realmente impressionante e um tanto surpreendente. A visão que Ezequiel teve pode parecer estranha, mas é importante lembrar que a escrita hebraica antiga frequentemente usa linguagem figurativa para descrever eventos sobrenaturais. Embora alguns afirmem que esses fenômenos são evidências de vida extraterrestre, não há provas concretas de que esses objetos venham de outro planeta, como Marte. O espaço e a atmosfera são rigorosamente monitorados, tanto por razões militares quanto para a detecção de asteroides. E não há nenhuma evidência substancial de que esses objetos venham de fora da nossa atmosfera.
Esses fenômenos têm estado presentes há milhares de anos e, pelo que parece, são entidades espirituais. O termo sobrenatural se refere a algo que está além da natureza observável e das leis da ciência conforme entendidas pelos humanos. Esses fenômenos não se comportam de acordo com as leis científicas conhecidas. No que diz respeito ao capítulo 1 de Ezequiel, aqui está um resumo das principais coisas que ele descreve. O Senhor falou diretamente com Ezequiel, o sacerdote, e ele narra o que viu e ouviu. É importante lembrar que esses relatos refletem uma compreensão limitada dos eventos espirituais, e a nossa visão sobre esses fenômenos deve ser sempre guiada pela prudência e pela busca contínua de discernimento espiritual. No livro de Ezequiel, capítulo 1, há uma descrição impressionante e complexa de uma visão espiritual que o profeta teve. Ele descreve um redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem envolta em fogo ardente, com uma luminosidade ao redor que irradiava como um tom âmbar no meio das chamas. De dentro dessa visão surgiram 4 criaturas vivas, cada uma com uma aparência particular. Cada uma delas tinha a forma de um homem, mas com 4 rostos e 4 asas. Os rostos das criaturas eram os seguintes. Cada uma possuía o rosto de um homem, o rosto de um leão no lado direito, o rosto de um boi no lado esquerdo e o rosto de uma águia. As asas de cada criatura se estendiam para cima, com 2 delas tocando as asas de outras criaturas e 2 cobrindo seus corpos. Cada criatura se movia em linha reta, seguindo a direção que o espírito desejava, sem se desviar para os lados. Enquanto Ezequiel observava essas criaturas vivas, ele viu também rodas na terra ao lado de cada uma delas. Cada roda tinha 4 faces, e sua aparência e funcionamento lembravam o colorido de berilo. Todas as rodas tinham a mesma aparência, com a estrutura parecendo uma roda dentro de outra roda. Quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam junto com elas, sem desviar para os lados. As bordas das rodas eram altas e impressionantes, cheias de olhos ao redor. Quando as criaturas se levantavam da terra, as rodas também se levantavam, seguindo a vontade do Espírito. As rodas e as criaturas se moviam em perfeita coordenação, pois o espírito das criaturas estava também nas rodas. Quando as criaturas iam, as rodas iam. Quando as criaturas paravam, as rodas paravam. E quando as criaturas se elevavam, as rodas se elevavam juntas com elas. A visão descrita em Ezequiel é cheia de imagens extraordinárias e simbólicas. Muitos estudiosos fazem a conexão entre essas criaturas vivas e aquelas mencionadas no livro do Apocalipse, que adoram o Cordeiro, Jesus Cristo. No entanto, embora haja semelhanças notáveis, na minha opinião, essas criaturas descritas por Ezequiel não têm relação com os objetos voadores não identificados. O Apocalipse revela que essas criaturas adoram a Deus dia e noite em seu trono no céu. Em Apocalipse 4:8, lemos que cada uma das 4 criaturas vivas tinha 6 asas e estava coberta de olhos ao redor, inclusive sob suas asas. Elas nunca cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Como cristãos, devemos refletir sobre o significado dessas descrições e a sua relevância para a nossa fé. A discussão sobre UFOs ou aliens não deve perturbar nossa paz espiritual. Essas questões não afetam nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo e não trazem benefícios para a nossa vida espiritual. É essencial focar em nossa conexão com Deus e em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, independentemente das curiosidades e especulações que possam surgir. Para se tornar um especialista nesse assunto, você pode estudá-lo e refletir sobre ele, mas há aspectos que simplesmente não entenderemos porque Deus não os revelou a nós.
A realidade é que o reino espiritual impacta principalmente nossas vidas pessoais, pois estamos em constante batalha contra o diabo e suas forças malignas. Se os objetos voadores não identificados não têm relação com isso, precisamos entender que nosso verdadeiro inimigo é espiritual, não humano. Aqui, o apóstolo Paulo nos lembra, no clássico trecho sobre a guerra espiritual em Efésios 6, 10, 12, que nossa luta não é apenas contra seres humanos, mas contra poderes sobrenaturais das trevas. Esses poderes são as forças espirituais que operam em um plano além da nossa compreensão imediata. Um versículo que você deve ter sempre em mente é 1 João 4:4, que diz: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Este versículo nos encoraja e nos lembra que, apesar das batalhas espirituais que enfrentamos, a presença de Deus em nossas vidas é maior e mais poderosa do que qualquer força adversária que possamos encontrar. Portanto, mesmo que as questões sobre objetos voadores e fenômenos similares possam despertar nossa curiosidade, é crucial manter o foco na nossa luta espiritual. O verdadeiro desafio está em permanecer firmes na fé e confiantes na força que Deus nos oferece para enfrentar qualquer adversidade.